A planificação da superfície lateral de um cone reto é um semicírculo de raio 20 centímetros. Assim, determine a altura desse cone. Bom, então eu vou fazer aqui um desenho representativo dessa situação. Então, desenhei aqui uma circunferência, mas o que nos interessa de fato é só metade, que é um semicírculo de raio 20. Então, eu vou fazer aqui o diâmetro e traçar a partir dele aqui, vou colorir essa metade, e o que nos interessa é esse semicírculo que está de branco. Então, esse semicírculo, colocando aqui que o raio desse semicírculo é igual a 20, vou colocar aqui o centro de outra cor. Então, imagine aqui o centro dessa circunferência é essa de raio 20, circunferência de raio 20, no qual esse raio que foi desenhado aqui de vermelho, ele vai ter que encontrar o outro raio diametralmente oposto. Então eu vou pegar esse outro raio, evidentemente também de medida 20, e encontrar um raio com outro. Então imaginando que nós temos aqui só o semicírculo, dobrando esse semicírculo nele mesmo, de modo que esses dois raios que foram indicados encontrem um com o outro, essa figura, que é uma figura plana, o semicírculo, ela vai se transformar numa figura espacial, porque aí a gente vai ter essa dobra tendo que ser feita fora do plano, ela sai do plano e vai para o espaço tridimensional, e aí ela se transforma no cone, onde esse vértice, no caso do cone, ele representa o centro da circunferência. Então, o centro aqui da circunferência passa a ser o vértice do cone. E aí, esse arco da semicircunferência, ele vai se dobrar também nele mesmo, formando aqui a circunferência da base do cone. Esse cone que foi obtido, ele é de tal forma que esses raios que valem 20, eles vão ser o equivalente no cone à sua geratriz. Então temos um cone de geratriz 20. Temos ainda também o fato de ser um cone reto. E o problema nos pede a medida da altura desse cone. Então, para determinarmos essa altura, como o cone é reto, eu vou traçar aqui a sua altura. Essa altura ela vai certinho aqui no centro da base, porque o cone é reto. E aí queremos determinar essa altura, que eu vou chamar aqui de H. E observe que pelo fato do cone ser reto, essa altura H, ela forma com o plano da base aqui um ângulo evidentemente de 90 graus, de tal forma que ao traçar o raio da base, um dos raios da base, esse raio vai formar ângulo de 90 aqui com a altura, vamos chamar a medida desse raio de R, de tal forma que temos uma relação pitagórica entre o raio da base R, a altura H do cone e a geratriz do cone que vale 20. Ou seja, nós podemos dizer aqui que H ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Ou seja, como o problema pede para que a gente determine a altura H, se nós tivermos o valor determinado de R, aí basta substituir nesta equação que eu descubro o valor de H. E por que eu estou chamando a atenção para determinar o valor de R primeiro e depois determinar o valor de H? Porque na figura plana lá que nós tínhamos do semicírculo, antes dele ser transformado no cone, essa meia circunferência, essa semicircunferência ao redor aqui, ó, da figura branca destacada, esse arco, que é uma meia circunferência, ele se transforma quando acontece a dobra, que dá a transformação do semicírculo no cone. Essa medida, que é um arco de circunferência, ela vai se transformar, deixa eu tirar essa seta, ela vai se transformar no círculo que é a base, na circunferência que é a base do cone. E lembrando que uma circunferência de raio R, ela tem um comprimento igual a 2πr.
Só que nós sabemos quanto vale esse comprimento, uma vez que ele equivale à semicircunferência, agora sim, vou fazer a seta aqui, a semicircunferência de raio 20. Como essa circunferência toda tem raio 20, a circunferência completa tem raio 20, significa dizer que o comprimento da circunferência, 2π vezes 20, é igual a 40π. Só que 40π é a circunferência completa, essa circunferência toda aqui. Ela vale 40π. Como nós estamos falando só de meia circunferência, então o comprimento dela é de 20π, só da meia circunferência. E esse 20π, que é essa meia circunferência, equivale, no caso do cone, à circunferência da base, que é dada por 2πr. Então quer dizer que 2πr é igual a 20π. E se 2πr é igual a 20π, significa que o raio da base é igual a 10. E sendo r igual a 10, agora voltamos no nosso teorema aqui de Pitágoras, na relação pitagórica, h ao quadrado mais r ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, ou seja, h ao quadrado mais 10 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, e aí aqui nós podemos descobrir o valor de h. Então, continuando as contas, nós vamos ter que h ao quadrado mais 100 é igual a 400. Então, h ao quadrado é igual a 300. Então, h é igual a raiz quadrada de 300. Como 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100, porque 100 é um quadrado perfeito, então nós vamos tirar como sendo 10, que é a raiz de 100, 10 raiz de 3. Essas medidas foram dadas em centímetros. Então, 10 raiz de 3 centímetros é a medida da altura do cone do problema.